Bom, e agora aqui na programação da Auriverde tem Rodrigo Constantino para conversar com a nossa audiência. Fala, Consta! Bom dia, turma da Rádio Auriverde. Eu vou falar ainda desse caso aí trágico do sujeito que aparentemente se matou ou foi abatido, não dá para ter certeza, mas que a imprensa irresponsável fica tentando atrelar a Bolsonaro e, na verdade, parecia alguém até extremista de centro, né? Queria acabar com a polarização no país, nem Lula nem Bolsonaro. Mas o fato é o seguinte, a turma que se recusa a chamar o Hamas de terrorista chama isso de ato terrorista. Os ministros do Supremo Tribunal Federal falam, assim como o diretor da Polícia Federal, como se houvesse uma célula terrorista terrível ameaçando a democracia no Brasil. São só narrativas. Todo tirano sempre fala que está defendendo a democracia, nunca fala que está indo contra as liberdades e a própria democracia. O ministro Barroso, presidente do STF, o mesmo que disse perder o mané numa mola, nós derrotamos o bolsonarismo para os comunistas da Uni, ele disse que isso é uma continuação dos atos de 8 de janeiro. Quer dizer, uma piada irresponsável. Alexandre de Moraes diz que não tem que se falar em anistia, que o criminoso impune fica mais agressivo. Como se a impunidade fosse o problema nesse caso, né? Porque, veja, existe impunidade para todos os corruptos da Lava Jato, para o próprio Lula, que voltou à cena do crime, segundo Alckmin, e por aí vai. Não tem nenhum ladrão de alto escalão da turma do PT e companhia preso no país. Agora, a Débora, a cabeleireira que tem 2 filhos e nenhum antecedente criminal, pegou mais de 10 anos de prisão por ter pichado uma estátua. O delegado da Polícia Federal dá a entender que isso é um crime gravíssimo. A democracia vai implodir com a pichação do batom. Quer dizer, não houve impunidade aqui, é o contrário do que disse o Alexandre de Moraes. Até porque esse sujeito aí com claros problemas psiquiátricos e emocionais, ele teria escrito no espelho da casa que ele estava alugando exatamente que queria vingar a Débora. Então como é que a impunidade pode ser o problema se ele estava indignado com o excesso de punição descabida a uma pessoa trabalhadora que não tem nenhum crime cometido, nenhuma ficha corrida no seu currículo. A Carmen Lúcia diz que a democracia no Brasil vai muito bem justamente porque estão coibindo esse tipo de golpe. A Carmen Lúcia é aquela que disse cala a boca, já morreu, que reconheceu que era censura durante o período eleitoral que estavam fazendo ali com o Brasil Paralelo, mas que tudo bem, até segunda-feira está valendo. Eu perguntaria à presidente do TSE, é democracia quando jornalistas estão sob censura prévia no país, com as contas retidas nas redes sociais sem nenhum crime há 2 anos, ministra? Esse caso sequer deveria estar sendo avaliado pelo Supremo Tribunal Federal. Aparentemente, um sujeito atirou rojões numa estátua e depois se matou ou foi morto, né? E isso tudo a 400 metros do STF. Como é que a imprensa transforma isso em atentado terrorista contra o STF? Vai uma longa distância que a gente fica perplexo. Agora, essa turma toda tinha uma opção, fazer uma autocrítica, entender que está esgarçando muitíssimo o tecido social, que está destruindo as instituições desse país, né? Ou dobrar a aposta. Aparentemente, eles escolheram a segunda opção. O caminho de chamar mais da metade do povo brasileiro de fascista, golpista, terrorista. Assim, fica difícil acreditar em qualquer pacificação. E olha, nos Estados Unidos a esquerda tentou esse caminho com o Trump e não deu muito certo. Não sabia. Muito bem, obrigado, Rodrigo Constantino, aqui na programação da Rádio Auriverde, né? Participando conosco aqui no nosso time de comentaristas e noticiaristas, que cada dia mais vai ficando mais composto, não é? Com os nossos queridos amigos e companheiros aqui da Auriverde.